Meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E vamos direto para o nosso conteúdo de hoje. Na aula passada, a gente começou a falar sobre como se formou o feudalismo, se chama de produção feudal. E a gente combinou que a aula de hoje a gente ia dar conta de entender as características, ou pelo menos as principais características desse sistema. É importante lembrar para vocês que quando a gente fala das características do sistema, a gente tem que prestar atenção que o sistema feudal, por ele ter durado tanto tempo, né, por ele ter existido e ocupado aí praticamente toda a Europa, como a gente falou na aula passada, ele não vai acontecer, ele não vai se desenvolver da mesma forma em todas as regiões ao mesmo tempo. Né? Em alguns lugares essas características elas aparecem primeiro, em outros lugares essas características nem aparecem às vezes, dependendo da característica que a gente for falar. E em alguns lugares, essas características elas vão durar por mais tempo, né? Lembrando aí que o sistema feudal ele se desenvolveu praticamente por toda a Idade Média, então são alguns séculos aí de existência. Vamos partir lá para falar sobre essas características. Primeira delas, sociedade estamental, sem mobilidade e extremamente religiosa. É muita coisa, né? Então vamos lá, primeiro vamos entender o que é uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental significa que ela é dividida em classes, né? Essas classes elas são muito bem definidas, ela não tem mobilidade, ou seja, diferente do que existe hoje em dia na nossa sociedade, inclusive, as classes sociais elas não mudam, né? Quem nasce dentro de uma classe social vai viver a vida inteira dentro daquela classe social e vai morrer dentro daquela classe social. Isso acontecia no feudalismo. Jamais alguém que nascia na classe menos privilegiada, né, como um servo, as pessoas mais pobres, elas iriam ascender para uma nobreza. Essas classes sociais, elas eram nominadas, né, dentro do sistema feudal. Diferente do nosso caso aqui, sociedade brasileira, hoje em dia, divididos aí pelo IBGE como classe A, classe B e classe C, as classes elas eram divididas segundo inclusive uma visão religiosa, né? Acabei de falar para vocês aqui também, que essa sociedade ela era uma sociedade estamental extremamente religiosa. Significa que existe uma explicação divina, segundo a visão religiosa da sociedade daquela época, que seria o motivo para que cada grupo estivesse justamente na ordem que tivesse ali. Dentro da sociedade, nós vamos ter três grupos principais. O primeiro grupo a gente classifica como oratores, ou significa o grupo dos oradores, né? As pessoas que pertenciam os membros da igreja, né? As pessoas que pertenciam à vida clerical. Esses membros, a importância deles dentro da sociedade era justamente ser o grupo que manteria a salvo, né, toda a sociedade feudal dentro daquela região. Né? Eles seriam aí a voz da sociedade entrando em contato com Deus. O outro grupo, o segundo grupo, é o grupo dos belatores. Os belatores seriam aí, vamos entender como os guerreiros, né? A classe que mantinha a ordem, a classe que mantinha, que seria a força, né? Que manteria a salvo todos os outros grupos que faziam parte daquela sociedade. E o terceiro grupo, chamado aí de laboratores. Força braçal, a força do trabalho, aqueles que trabalhavam para manter o nosso sistema funcionando. Então, os trabalhadores, os servos, os mais pobres, aqueles que não tinham o poder da terra. Vale lembrar aí, né, falamos disso na aula passada, que, obviamente, que o que vai definir poder dentro de uma sociedade é o quanto você tem dinheiro. Né? O quanto você tem de dinheiro determina aí o quanto você tem de poder dentro da sua sociedade. Nesse caso, na sociedade feudal, como não existia moeda corrente, como não existia dinheiro, como não existia comércio, o que determinava o poder era a posse da terra. E aí era por isso que o primeiro senhor feudal era o grande membro aí da sociedade, ele era o dono da terra, e é por isso que esse acordo dentro da sociedade feudal, nesse acordo dentro da sociedade feudal, a Igreja Católica, ela vai acumulando riquezas nesse sentido, ela vai acumulando terras com o passar do tempo. Outra característica do feudalismo é justamente a característica das relações de trabalho. Como aconteciam essas relações de trabalho? Primeiro, vamos lembrar, a gente tem uma sociedade agora
majoritariamente rural, né? Os grandes centros urbanos, eles praticamente eles desapareceram, eles se dissolveram. As sociedades elas precisaram ir para os campos, as pessoas buscavam aí apoio, né, dentro dos feudos, e a maioria desses feudos, obviamente, estavam nos campos, por conta do seu trabalho. Então, característica da produção da economia, agricultura, né? Basicamente um geral, assim, de onde se tirar a fonte de riqueza? Da terra. Então, diretamente qual é o trabalho que a gente lida que vai direto com a terra? A agricultura. Então, em quase toda a Europa vai se tornar rural, quase toda a Europa vai depender da produção agrícola, tanto para sobrevivência quanto para a troca de bens, já que moeda corrente, quase toda a Europa não existia mais. Como funcionavam essas relações de trabalho, né? Para a gente falar de relações de trabalho é bem complexo, a gente precisa de falar de outros pontos, né, outras características da própria sociedade feudal. Toda a relação feudal ela se dava no campo, a maior parte. E principalmente essa relação se dava dentro da ocupação da própria terra. O senhor feudal, dono das terras, arrendava pequenas partes das suas terras para as pessoas que não tinham terra, não tinham lugar próprio, poder morar. O pagamento desse empréstimo de terras seria a grande parte, em alguns lugares aí, aproximadamente 70% do que eu produzisse naquela terra, não pertenceria a mim, pertenceria ao senhor feudal, que me arrendou, que me emprestou aquela terra para eu viver e para eu poder trabalhar. Essa era uma das formas de trabalho. A outra forma de pagamento, por eu estar ocupando a terra, era eu ir trabalhar na terra. Existiam dentro, obviamente, dos feudos, existiam as terras que o senhor feudal ele não cedia, eram as terras dele, eram as terras onde ele produzia para ele. Porém, ele precisava de alguém para ir trabalhar nessas terras. Essa é outra forma de pagamento, é outra relação. Então, os servos, eles davam esse pagamento, né, que era aproximadamente, dependendo do lugar, 70% de tudo que produzisse. Ele ia lá na terra do senhor feudal, trabalhava na terra do senhor feudal, como forma de pagamento também, né, por estar ocupando suas terras. E existiam outras formas de pagamento, se não trabalhando diretamente na terra, como trabalhando dentro das próprias casas das famílias nobres, né, ou ajudando aí na troca de mercadorias no comércio. Outra característica desse sistema, gente, falando aqui aí de troca de mercadorias, é justamente isso. O escambo é uma característica aí na forma de relação comercial e econômica. Como eu falei aqui já algumas vezes durante esse vídeo, e na aula passada a gente falou também, o comércio financeiro, a troca de moeda pela mercadoria, ela deixa de existir por conta desse fechamento das sociedades. Então, a forma que se existia agora para conseguir comercializar era justamente a troca de mercadorias. Se eu produzo arroz e eu tenho um vizinho aqui que produz, sei lá, trigo, né? Eu vou pegar da minha produção, aquilo que vai ser do meu consumo próprio, eu vou tirar a parte que é o pagamento do senhor feudal que me arrendou a terra dele, e o que sobra daí eu vou usar para comprar, né, outros produtos que eu não produzo. Então eu pego um pouco da minha mercadoria, que é o meu arroz, né, que eu plantei, vou lá na pessoa que produz trigo, que planta trigo, e faço a troca de mercadoria. Eu ofereço uma quantidade X de arroz em troca de uma quantidade X de trigo, né? Existem também outras formas de relação comercial, mas essa é a base do que a gente está falando. E para finalizar aí essa citação das principais características do sistema feudal, a gente tem que falar sobre a influência e a importância da Igreja Católica. Porque durante o período do feudalismo, a Igreja Católica foi, como eu já falei lá no começo do vídeo, acumulando terras, acumulando bens pela visão religiosa, né, pela temência que as pessoas tinham dentro dessa visão religiosa, enquanto a figura do rei, né, que na maior parte da história, quando a gente sempre ouve falar em monarquias, em algum tipo de organização social, onde uma civilização ela é liderada ou governada por um rei, a gente sabe que a maior figura da sociedade é o rei. Porém, dentro do feudalismo, o rei se torna basicamente uma figura decorativa, algo meio parecido, obviamente com mais influência, com mais poder, mas algo muito parecido com o que acontece com a Rainha Elizabeth, hoje na Inglaterra, né? A atual Rainha Elizabeth.
existe toda uma história por trás da família real, existe todo um respeito sobre relacionado à família real, porém a Rainha Elizabeth ela não tem importância política, era basicamente isso que acontecia no feudalismo. Dentro de cada feudo, o senhor feudal tinha uma influência muito forte, até por ser o dono da terra. Porém, né, na grande maioria aí, dos estados feudais, a igreja acabava ditando as regras das relações sociais. A visão religiosa do homem fazia com que a igreja tivesse uma participação política muito, mas muito mais direta, uma mão muito mais firme do que qualquer outra classe social. A gente vai falar bastante ainda sobre a influência da igreja durante todo o desenvolver da Idade Média, principalmente relacionada à visão religiosa do homem medieval. Sobre as características do feudalismo, é isso que a gente tem para falar sobre hoje. A nossa aula vai ficar por aqui. E qualquer coisa, vocês anotem as dúvidas e na nossa aula, né, presencial, aí no nosso ao vivo, vocês podem tirar as dúvidas de vocês e a gente conversa melhor, mais detalhadamente, sobre cada um das características que nós conversamos por aqui hoje, certo? Então, mais é isso, até a próxima aula aí, tchau!